Tá saindo Tá aqui? ao vivo aí? Bota o Bluetooth pra conectado. Ok? Bota o Bluetooth pra cá. E seu celular pra cá. Mas está conectado, eu não sei o que fazer. Ok, por enquanto, O som está ok. melhor do que sempre. Está super conectado com o TRC aqui, ok. Está muito bom o som. Agora conectado para a aula. Fala de novo, Terezinha, por Terezinha, favor. fala mais um pouquinho, só para onde você é. Terezinha. Oi. Tudo bem com vocês? Queria muito Fala estar aí com mais. vocês aí nesse café. E aí, Bota o tudo olho da bem? televisão, gente, vai por mim. Espera aí, só Estão mais um ouvindo minutinho bem? que a gente vai testar aqui com o áudio. Pega o controle aqui, pega o controle para a gente, Luiz. Fala, Terezinha. Oi, Fala, gente, bom Terezinha. estudo para vocês, para todos nós. Vai. Tudo bem? Está passando o som? Estão Só me não posso ouvindo? tirar o meu microfone. Botar o microfone. Seu microfone tem que ser cortado. Esse aqui mas é o que as pessoas vão falar. Não, mas quando for falar, fala. Quando não for falar, muda. Tem. Ok? Podemos? Então, bom dia para todo mundo agora, oficialmente. Bom dia. Espera aí que deu um... Bom dia para todo mundo. Estou aqui no lugar do Vitor. Vou tentar ser tão competente ou proximamente competente quanto o Vitor é, mas o mais importante aqui, de fato, não é nem o nosso papel aqui. O mais importante e o mais bacana desse encontro que a gente faz sempre depois do Minyan, né, é o estudo que a gente tem, é como que a gente enxerga cada paraxá, cada semana, e como é que a gente pode trazer o entendimento disso para os dias atuais. Uma das coisas que eu particularmente mesmo, é uma das coisas que eu mais gosto. E quem vai conduzir essa reflexão hoje é o Ricardo Gorodovitch, está aqui do meu lado. O Ricardo, como todo mundo já sabe, ele é ex-presidente da área, ex-blogueiro no ATI, sempre um defensor fervoroso da Hazit, um cuidador da Hazit e atual assessor de assuntos religiosos da área. Então, a gente... Diretor de culto. E a gente vai ter a alegria de ouvir o Ricardo hoje. E além disso, tem um desafio bastante curioso pela paraxá da semana, que é muito ampla, né? Tem diversos assuntos mencionados ali, desde tábuas da lei, bezerro de ouro, lembrança de Shomer Shabbat, falar de peça, tem muita coisa aí que ele... Vamos ver. Não, nem com o resultado do Brasil ter sido eliminado na Copa do Mundo, não, nada disso. Não, nada disso. Tá bom? Então, seguimos aqui. Obrigado, Ricardo. Vamos adiante. Muito bem. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Para mim é muito bom poder falar de Kitissá, porque, primeiro, porque é uma das paraxós, na minha opinião, mais repletas de imagens interessantes e de conteúdo rico dentro da Torá. Segundo, porque também em função disso foi a paraxá do Bar Mitzvah do meu filho Felipe, que me deu a oportunidade de estudar junto com ele e aprender bastante sobre essa paraxá em particular, da mesma forma que fiz com o Vait Hanan quando meu filho Léo fez Bar Mitzvah. Então, realmente para mim uma paraxá bem especial. E como eu falei antes, ela é uma paraxá cheia de imagens fortes. A gente tem a imagem do bezerro de ouro, que
basicamente a primeira coisa que todo mundo lembra quando pensa nessa paraxá, mas existem outras imagens importantes também, né? A imagem de Moshe raivoso quebrando as tábuas, da destruição do bezerro de ouro sendo triturado e aquele pó sendo misturado a uma água que o povo precisa engolir, precisa beber, né? Existe uma punição, né? O bezerro de ouro não passa sem punição. Se fala de 3.000 pessoas que foram mortas em função disso. Existe a nova subida de Moshe ao monte, que aqui é chamado de Horev, né, e não de Sinai. Então, são dois nomes diferentes para o mesmo monte, a princípio. Existe a imagem de Moshe conversando com Deus como se fosse um amigo, né? Ele fala como se estivesse falando com alguém muito próximo, né? Panim el panim, né? Frente a frente. Mas, ao mesmo tempo, existe a imagem de que Moshe, ao pedir para ver Deus, Deus não permite que o veja de frente, ou seja, panim el panim, frente, né? Rosto a rosto. Ele apenas vê as suas costas. E, finalmente, existe a imagem, está no fim da paraxá, que é a imagem de Moshe resplandecente, ou seja, Moshe tendo visto, né, e no texto está a glória de Deus, toda a beleza divina, vamos dizer assim, tem o rosto brilhando. E quando ele volta, né, para o acampamento, quando ele desce novamente, todos percebem isso. E para que ele pudesse ser, então, misturado a todos, sem que isso, de alguma forma, afetasse, ele usa um véu, né? Cláudio faz questão de dizer que a palavra utilizada é uma palavra que não aparece em outros lugares, então não se sabe se esse véu era, de fato, um véu. Mas, pela lógica do texto, se imagina que seja algo que impedisse que aquele brilho, de alguma forma, ofuscasse ou prejudicasse as pessoas que estivessem olhando para ele. E ele retira esse véu quando vai falar com o povo e coloca de novo quando já não precisa mais se comunicar. E eu queria focar esse meu comentário na figura de Moshe. Não chega a ser muito original, porque Moshe é uma figura extremamente relevante na nossa história, certamente a figura mais proeminente de toda a Torá, mas eu queria falar de Moshe porque, neste momento, né, em que Psá a meu ver, o ponto mais alto que Moshe atinge na sua compreensão divina. E, consequentemente, é o momento em que ele está mais elevado. Não porque ele está no monte, desce, sobe novamente e volta. Mas porque é o momento em que ele se refere, né, ele trata com Deus de um novo pacto que vai ser feito a partir do momento que existe um perdão àquela situação do bezerro de ouro. E esse pacto ele é feito não com Moshe, mas através de Moshe com todo o povo. E de que forma que Moshe negocia isso com Deus? De que forma que Moshe negocia a possibilidade desse pacto ser reinstituído? Um pacto que Deus afirmava aqui no texto de Kitissá que ele não queria mais manter, né? E ele diz para Moshe, olha, eu vou fazer o pacto, né, o novo pacto, vou fazer contigo e a partir de você a toda a sua descendência. E o que Moshe percebe nesse instante, com muita clareza? Se Deus fizer isso, Deus mentiu. Mentiu. Porque ele tinha dito a mesma coisa para Abraão, Isaac e Jacó. Ele tinha dito aos patriarcas que iria fazer a partir deles uma grande nação. E aqui ele diz, não, Moshe, através de você eu vou fazer uma grande nação. E por que eu vou acreditar agora? Se você desistiu do pacto anterior e quer fazer um pacto diferente agora. Então, a meu ver, esse é um momento crucial
de toda a história de Moshe ao longo da narrativa bíblica. E, a meu ver, é por isso, e não pelo fato dele ter visto as costas de Deus, né, como é narrado no final da Paraxá, que o seu rosto fica incandescente. É nesse momento em que ele se coloca num patamar superior àquele que o criou, porque ele evidencia para Deus, olha, eu não posso seguir isso, porque se você me prometer isso, o seu pacto anterior não era uma verdade, né? Então, esse momento crucial de Moshe é o momento que o eleva acima de todos os demais momentos que ele vivencia na Torá. De uma certa forma, Moshe reconhece claramente que, dentro daquele pacto que havia sido definido anteriormente, havia uma necessidade de se preocupar com uma elevação espiritual a qual o povo claramente não estava ainda preparado. Quando ele negocia com Deus que esse pacto seja reinstituído com o mesmo povo, no mesmo grupo de pessoas, ele não fala pelos méritos de Abraão, Isaac e Jacó, como a gente normalmente fala. Ele fala pelos méritos de Abraão, Isaac e Israel. E Israel é o nome que Jacó recebe sempre que Jacó se eleva espiritualmente. Né? Vamos lembrar quando que Israel recebeu esse nome. Né? Na sua luta com um anjo, né? Assim a gente normalmente comenta, quando ele ia se encontrar novamente com Esaú, com seu irmão, que estava tremendamente preocupado, angustiado de como seria esse encontro, e procurou, nessa luta, dominar aquele com o qual ele estava lutando e fazê-lo abençoá-lo. E ele recebe uma bênção, recebendo um novo nome. Né? E nós não somos Bnei Jacó, nós somos Bnei Israel. Né? Ou seja, é dessa tradição que a gente vem. Moshe também percebe isso e se refere dessa forma, e é dessa forma que ele convence Deus a mudar o seu posicionamento. Só queria um copinho d'água, por favor. Dá café com leite? Não, só água. Queijo. E aí, eu queria recorrer à expressão, né, com que Moshe, de certa forma, agradece a Deus por essa reinstituição do pacto, né, que é o que a gente fala normalmente em Amim Noraim, né, Adonai, Adonai, El Rachum Bechanun, Er Chapaim, Brav Chesed Be'emet, e assim por diante, me prendendo a Er Chapaim, ou seja, aquele que se distancia da raiva. Né? Por que isso é extremamente relevante? Porque todas as imagens que nós fazemos de Deus, e novamente, né, nós somos seres humanos por natureza, né, vinculamos e associamos ideias a imagens, nós fazemos isso o tempo todo, então nós temos uma imagem de Deus, ainda que isso não nos seja permitido, né? E um dos elementos que compõem essa imagem são atributos, que, de novo, são os atributos que a gente entende quais são. Né? Então, são coisas um pouco estranhas e desafiadoras para a gente. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de Melech Rachamim, né? Que é um rei misericordioso, essa misericórdia da qual se fala, essa compaixão da qual se fala, ela tem uma tradução humana. A gente não sabe exatamente de que forma isso daria em Deus. A gente sabe como isso se dá na gente. Né? Então, de certa forma, a gente espelha o que nós somos em Deus. E é por isso que a gente fala que nós fomos feitos de Betselem, a imagem de Deus. Né? Então, a gente tem essa forma de nos relacionarmos com Deus, achando que Deus é de alguma forma parecido com a gente. Né? A gente não sabe se é. Provavelmente não é. Né? Ok, mas provavelmente não é. Né? Mas dentro das nossas limitações humanas, a gente acaba precisando fazer esse tipo de imagem. E quando a gente pensa nas nossas dificuldades, talvez a nossa maior dificuldade
seja controlar a nossa raiva, né? Quando a gente fica muito aborrecido com alguma coisa, é difícil da gente se controlar, né? Eu normalmente sou tido como uma pessoa muito controlada, mas não tem jeito. Às vezes eu fico com muita raiva, né? É difícil a gente segurar esse impulso que a gente tem, né? Seja contra uma determinada situação, uma pessoa, contra a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente tem raiva da gente mesmo. Então, learer, né? Afastar, distanciar, fazer crescer o espaço entre nós e a raiva é uma necessidade que nós temos. E isso é um dos atributos que Moshe, naquele momento, relaciona a Deus, né? Que muitas vezes, ao longo da Torá e ao longo do Tanar, é um Deus raivoso, muitas vezes age com raiva, e ainda assim Moshe define esse atributo de Erechapai, que se afasta, se distancia da raiva, como algo em que a gente deva se espelhar, né? Ao mesmo tempo, né, e o Raul escreveu sobre isso há 4 anos atrás, num comentário para o Ari News, existe uma continuação dessa frase, né, dessa expressão que a gente usa de forma recortada em Amim Noraim, que é a ideia de que os erros, os pecados, eu vou usar um termo não muito adequado, mas os erros que nós cometemos, eles podem ser perdoados, mas eles não deixam de ter existido e, consequentemente, eles têm consequência, né? Consequentemente, têm consequência. Significa que a gente pode nos livrar, né, de uma certa culpa pelo erro, mas não pela consequência que aquele erro tem. Aquilo a gente precisa continuar lidando, não tem jeito, né? De que forma que isso transparece também nesse caso, né? Deus institui o pacto, né? O pacto foi restabelecido. Moshe é extremamente bem-sucedido nessa negociação com Deus, né? Da mesma forma que Abraão, quando negociou sobre Sodoma e Gomorra, também foi muito bem-sucedido. Novamente, Moshe usa argumentos muito sólidos, muito coerentes, que convencem Deus nessa direção. Mas o erro cometido perdura. E a consequência desse erro é que essa geração, inclusive Moshe, não entra na Terra Prometida. Ela não vai ter sequência. Aquele caminho na direção da liberdade, ele vai até um determinado ponto. Eles não têm o direito de dar sequência nesse caminho, pelo erro que foi cometido e que não foi apagado. Eu queria concluir falando de um aspecto nem sempre tão lembrado dessa paraxá, que é a dupla menção ao Shabat. Existem 2 momentos dentro dessa paraxá em que o Shabat é mencionado. Eu gosto muito do vínculo que existe entre o Shabat como oportunidade de reflexão, como oportunidade de mudança que nós temos a cada semana. Ou seja, o Shabat, ele é um momento em que nós interrompemos o fluxo habitual das nossas vidas para poder redirecionar esse fluxo de uma forma pensada, coordenada, organizada, planejada e numa direção mais positiva. Então, nessa paraxá, onde um tremendo erro é cometido, o perdão é concedido e a argumentação para que isso aconteça, né, expõe Deus na sua fragilidade e eleva Moshe na sua compreensão muito ampla daquilo que Deus deseja dos homens, tem no Shabat talvez o seu ponto mais relevante. E não é por acaso que o Shabat, apesar da gente tê-lo toda semana, né, continua sendo a nossa celebração mais importante. Ou seja, quando a gente fala de Yom Kippur, né, a gente pensa que Yom Kippur é o dia mais importante, mas Yom Kippur é Shabbat Shabbaton, é o Shabbat dos Shabbatot, né? Por que a gente referencia Yom Kippur dessa forma? Porque o Shabbat é o momento mais relevante. O Shabbat é a oportunidade que nós temos a cada semana de nos renovar. E essa é uma paraxá de renovação, né? Esse é um momento de renovação. Por exemplo, nessa paraxá está o Vexamro, né? Então, que a gente
lê toda semana, todo Kabbalat Shabbat a gente lê, né? Quando se faz o Kiddush Shabbat, fechamos a parte introdutória, o Kiddush do Shabbat de manhã, né? Não do Kabbalat Shabbat. Então, a conclusão que eu queria trazer dessa paraxá é que é um momento máximo de elevação de Moshe e, de certa forma, é um ápice da nossa construção como povo. É a partir deste momento que a gente segue na construção da nossa sociedade, dos nossos ideais e das nossas normas de vida. Basicamente é isso. Então, abrir aqui para outras pessoas poderem agregar comentários. Maravilhoso. E é tão intensa essa paraxá que, por mais abrangente que o Ricardo tenha sido, ainda tem inúmeros temas que quem quiser falar, comentar, etc. e tal. Só para a questão aqui. Eu tenho mais uns 15. Tá bom. Então, deixa vindo as questões que a gente vai colocando. É só para, como a gente está aqui no quarto andar, quem quiser falar, pede, a gente vai mandar aqui o telefone para poder falar, todo mundo poder ouvir. E o pessoal que está conectado com a gente, levanta a mãozinha aqui, a gente organiza também, porque tem que botar som na TV, tirar som na TV por causa de retorno, microfonia, mas tudo vai funcionar bem. Fiquem à vontade, a turma que está aí conectado com a gente. Eu queria só fazer uma observação, que eu gostei muito, obviamente, tudo que o Ricardo falou, mas essa questão da raiva, né? Acho que todo mundo tem raiva, todo mundo sente raiva o tempo todo. O tempo todo não, sente muita raiva de N situações, e acho que hoje um grande barato é você procurar ter menos raiva e ser mais feliz o dia inteiro do que ficar pensando em raiva. Mas tem e também essa questão do Moshe com Deus, então tem aquela situação na hora do bezerro de ouro, Deus fica chateado, e aí vamos falar de raiva, e aí tem no momento em que Moshe diz: se você puder perdoar o pecado deles, tudo bem, se não puder, me apague dos registros que você escreveu. Eu adoro isso, que é como ato de liderança de Moisés. Em mais um momento, e é um momento particular, ele ali não está se exibindo para ninguém. Ele está quando você falou que tem um momento que ele está acima de Deus, que ele fica iluminado, eu acho que tem vários pontos em que ele traz justamente esse ato de liderança, ato de fé no povo, inclusive, né? Ele está botando a mão dele no fogo pelo povo, dizendo: olha só, aguenta aí, vamos dar uma segunda chance, a gente tem uma longa caminhada. Na verdade, tudo isso o pessoal ainda está ali, né? Acabou de passar o Mar Vermelho, está negociando um monte de coisa, a caminhada ainda vai começar. Então, está sendo organizada essa relação toda para que a jornada do deserto comece minimamente de forma organizada. E eu acho que esse momento aqui é muito interessante, porque é a hora que ele fala assim: olha só, se sou eu, sou eu. Se não, se me tira meu nome, esquece e acabou. Então, fica calmo aí, gente boa. Fica calmo aí. Você aí em cima, fica tranquilo. Quando precisar, você manda uma fumacinha, manda um raio, eu subo aqui no morro, mas lá embaixo quem cuida sou eu. Então, eu sou teu interlocutor. Eu acho sensacional esse momento específico. Está aberto aqui para quem quiser falar. Bom dia. Pô, tô vendo eu aqui, olha só que bonitinho. Tecnologia também da Bia também. Oi, Bia. O Ricardo, é tão maravilhoso que você falou e tão bem colocado. Eu fiquei pensando numa coisa agora, quando você falou dessa questão do bezerro de ouro, com o que está acontecendo agora em Israel. Porque eu cheguei ontem à noite em Israel. Quer dizer, Oi? Voo de quem? Então, ele veio de Portugal, de Lisboa. Se ele veio no meu voo. Eu cheguei ontem à noite e quando eu saí, segunda, terça-feira e tal, não sei que dia começou exatamente, mas começou uma campanha. Bom, todo mundo sabe essas campanhas que estão acontecendo em Israel em relação à questão da reforma da legislação, etc., da Suprema Corte, e hoje está uma confusão danada também, mas começou uma campanha com os outdoors gigantes, em tudo quanto é canto, está infestando no sentido de que está muito ubíquo, não no sentido negativo. Uma campanha publicitária dizendo
é a obrigação se opor à ditadura. E tem várias grandes, com aquela mão assim do Black Power, com várias... Eu vi 4 versões. Uma fala isso, é a obrigação se opor à ditadura. Outra fala tudo começa a obrigação se opor. Outro fala a obrigação se opor à opressão das mulheres. A outra, eu não lembro, e tem uma cor-de-rosa que eu vi assim no ônibus que só pode ter a ver com a questão de gênero, porque só pode ter. Mas eu não sei exatamente o que é. Mas está tendo um movimento muito grande. E eu fiquei pensando, depois que estava falando, que essa atitude dessas pessoas que estão querendo fazer essa lei, passar leis que são realmente antidemocráticas, não no sentido de que a bobagem que a democracia é voto. Democracia não é voto. Democracia é uma série de valores, dos quais um deles exige o voto universal, etc. Mas é muito mais que isso, né? E um deles é essa independência do judiciário, evidentemente. E a vontade de fazer isso, eu acho que esses caras estão construindo um bezerro de ouro. São pessoas que são, evidentemente, extremamente nacionalistas e dedicadas ao Estado, tá certo? Elas não são, não querem destruir o Estado, mas estão destruindo. Igual as pessoas do bezerro de ouro também, eu acho que não estavam... Você percebe que eles não advogam para voltar para o Egito, eles advogam, esses são os deuses que tirou você do Egito. E esses caras estão falando isso. Esses valores que nós queremos, que são valores antidemocráticos, são os valores que nós vamos levar para frente. Tá certo? Então, nós estamos nesse momento, eu acho, ouvindo você falar, hoje, nacional, estamos nesse momento onde um grupo fala assim, não, para a gente continuar daqui para frente, a gente tem que construir algo que seja muito mais concreto e muito mais poderoso do que essa coisa da democracia que é fluida, que não é exatamente muito clara para onde vai, que você não tem certeza se o teu grupo vai estar no poder, se não vai estar, se aquilo que você acha não vai estar sendo feito, e você então espera para quando você ganhar o poder para fazer. Não dá, porque isso aqui que eles estão pensando está errado, e tem que ser assim, tem que ser um bezerro de ouro. Então, a gente está nesse momento. Eu, ouvindo você, eu não pensei nisso antes, não. Eu pensei agora. De que existe uma construção de uma idolatria do Estado em Israel. Tá certo? Coisa que nunca houve. Eu leio sobre Israel o tempo todo. Estou no avião, estava lendo um livro sobre Churchill e os judeus, que eu comprei uma vez, não sei quando, estava lá um tempão. Vou viajar, que livro? Eu peguei esse livro, porque é bom viajar com livro, porque com livro você pode ler enquanto o avião está decolando e tal. Então, e mostra muito Churchill, eu estou ainda no começo do livro, mostra muito Churchill no começo do Estado de Israel, etc. Não havia essa valorização absurda do Estado. Havia valorização do povo, da democracia, mas estavam encontrando caminhos. E o caminho democrático foi encontrado. Apesar de que o Germano aqui fala que não pode ter democracia com o judaísmo, mas é uma das poucas coisas que eu discordo com ele totalmente, porque claro que sim, claro que tem, claro que o Monte Sinai é o princípio da democracia. O princípio da democracia no mundo é o fato de que tem leis que não dependem do presidente. Nenhum daqueles ali, certo? Inclusive a minha esposa ali. Graças a Deus, não depende. Tem leis que são acima do poder terreno. O Gilberto pode fazer o que ele quiser. Não. E esse é o princípio básico da democracia. A Constituição, que está acima das outras leis, que o cara não pode mexer. Então, o judaísmo é a essência democrática, muito mais do que Atenas, que fala de voto. Enfim, e eles estão querendo destruir isso, fazer uma coisa que, não, eu ganhei a maioria, faço o que eu quero. Volta a ser um poder sem mediação divina. Esse pessoal que... Então, nós estamos nesse momento. Agora, a minha pergunta para você a gente vai conseguir destruir esse bezerro? Gostou? Eu sou um cara legal. Saber se realmente tiver se é um segundo bezerro de ouro, que é muito bem colocado, o que vai acontecer com o povo? Bom, primeiro, é evidente, né? Acho que é importante lembrar que vou fazer mais vou ajudar a ideia, né? O bezerro de ouro talvez não tivesse acontecido sem a presença de Aarão.
porque sem a presença de Aaron, o irmão de Moshe. Porque Aaron era a pessoa com a qual o povo se identificava. Era aquele que tinha... Né, eu comentei isso já outras vezes aqui. Ele é a pessoa que viveu o processo de escravidão, ele não viveu na corte como Moshe, ele não se afastou, né, quando Moshe precisou fugir, ele estava lá o tempo todo. É a pessoa que falava a língua do povo, é a pessoa que podia transmitir a mensagem, entendia, mas cuja visão complexa talvez não fosse tão simples de ser administrada e ser ministrada. E isso o Aaron fazia, exatamente. Ele era o líder carismático. Não, eu acho até que o líder carismático era Moshe. Né? Moshe tinha o carisma, mas Aaron tinha a capacidade de comunicação e, consequentemente, tinha a identidade. E nós temos hoje em Israel um líder que certamente tem essa identidade. Dificilmente, sem um líder com esse nível de identificação popular, Israel estaria passando pelo que passa hoje. Então, acho que as duas coisas são bastante interligadas. Bastante interligadas. Mas a pergunta não foi essa, isso foi só um complemento, né? A pergunta foi se Israel tem saída. Bom, acredito que sim. Como é que vai ser a saída? Como vai ser a saída? Cara, eu não sei como vai ser a saída. Eu acho que eu já comentei isso contigo até, né? Eu acho que a saída efetiva mais provável é um entregar dedos para não entregar o braço, né? Entregar os anéis para não entregar os dedos. Seria um acordo com a centro e centro-esquerda em Israel, que fizesse um governo de união nacional, né? Entre Likud e partidos ao centro, né? Com Gantz, com Lapid, onde houvesse algum tipo de combinação de que Bibi não seria condenado. Porque, evidentemente, você não é à toa que você tem a busca de uma reforma do judiciário de um líder que está sendo processado por esse mesmo judiciário, né? Com boa chance de ser condenado. Então, talvez o caminho mais provável seja esse. Isso vai ser bom para Israel? Dificilmente. Mas vai ser melhor do que o que está acontecendo agora. Então, talvez esse seja... Não, Bezerro não. Tanto é que eu estou tirando o Bezerro da história. Mas o líder fica. Aaron permanece. Né? A gente tem que lembrar que na história, né, se a gente for usar o paralelo, Aaron permanece como sacerdote. É parecido disso, né? Aaron também fala, não fiz nada para Bezerro. Voltei lá e aconteceu. Isso, exatamente. Não sou eu, né? Enfim, mas é isso. Aaron continua. O líder vai continuar, porque ele tem essa identidade. Mas o Bezerro de Ouro fez bem aos judeus? Na minha opinião, não. Não fez bem. Não fez. Eu acho que não. Bom. Acho que não. Vamos... a discussão. Não, aqui, né, na ordem aqui, a gente tem o Hélio que quer falar e depois a Janete, por favor. Bom dia a todos. Mais uma vez, Ricardo, muito inspiradora as tuas palavras. A segunda palestra do Raul também foi muito boa, do Michael. Então, na verdade, essa questão de Aaron, eu discordo um pouco. Eu acho que Aaron estava numa posição ali, pelo que eu li, muito difícil de estar sendo pressionado pelo povo, né, que vai acontecer, não vai, e ele não tinha muito o que fazer, ele não tinha nem esse carisma e autoridade para fazer uma coisa, ele deixou o troço acontecer. Então, a responsabilidade dele, eu acho que era limitada, né? Em relação à raiva, é muito interessante isso, e a raiva, normalmente, muitas vezes a gente tem os sinais de que alguma coisa vai acontecer, mas quando a gente não tem esses sinais, é muito mais difícil, como é no caso do bezerro de ouro. O que me chama a atenção é que você fala que Moisés, lá em cima, tenta administrar o diálogo com Deus e a raiva de Deus. Mas, para mim, a passagem do bezerro de ouro, Moisés quebra as tábuas, é o momento assim, de maior raiva que eu percebo dentro do Torá.
E ele, que era o líder, tal, no momento ele se viu diante de uma situação e só complementando, eu não sei se me falha a memória, se ele teve sinais de alguém, em algum momento, falou para ele lá em cima, desce que está acontecendo. Exatamente. Deus cantou a bola. Então ele já, e mesmo assim, ele teve um gesto de. Vai chegar na Janete, por favor. Oi. Bom, eu penso um pouco diferente sobre isso. Quer dizer, não sei se é diferente, eu estou adicionando. A situação do bezerro de ouro, eu vejo assim, quer dizer, não é original, nada é original. O povo estava apavorado porque Moshe tinha sumido, eles perderam a liderança. E aí eles fizeram um Deus, não saíram da questão do um Deus só que o Deus agora estava representado pelo bezerro de ouro, porque Deus, pela representação de Moshe, tinha sumido, de repente abandonado eles, ficaram em pânico. Então, mas fizeram um Deus único, um bezerro. Isso é uma coisa. Eu acho até pior do que essa história do bezerro, uma questão que eu não gosto mesmo é Moshe tentando convencer Deus, dizendo, olha, você tem que perdoar eles e você tem que continuar acompanhando eles e liderando, porque senão o que vão dizer no Egito? Moisés meio que ali sim, se esquecendo do poder de Deus, tipo, convencendo Deus como se ele fosse um moleque. Essa parte sempre me incomoda. Só querendo dizer isso. Em questão de Israel, talvez pela minha idade, eu vejo que sempre quando as coisas chegam no fundo do poço, existe uma reação de toda aquela turma indiferente e leniente, quando não indiferente. E que agora, mais uma vez, as coisas estão chegando num ponto que estão reagindo. Eu recebi, não sei se vocês já receberam, eu recebi um filminho de 30 segundos de um grupo de crianças de creche saindo na rua com a professora na frente, todo mundo com bandeirinha, gritando democracia, democracia, aquelas crianças de 3 anos. Quer dizer, óbvio que Israel toda está se movimentando. Eu nunca vou me esquecer, alguns de vocês vão se lembrar, outros não, por causa da idade, deve ter uns 40 anos, que os ortodoxos foram muito pesados contra a lei do retorno para quem não fosse de uma organização ortodoxa. Aí todo mundo acordou. Até lá estava tudo bem. Todo mundo acordou. Essa lei não passou e houve até, eu não me lembro o quê, um certo retrocesso para os ortodoxos. E eu estou na esperança, eu acho que isso é um movimento não só de Israel, como no mundo inteiro, das sociedades saudáveis. Eu estou na esperança de que isso aconteça de novo. Como politicamente, Netanyahu, sim, não, etc., eu não sei.
mas eu tenho essa esperança. Não, deixa eu rapidinho aqui. Eu realmente acho que o Bezerro de Ouro foi bom para nós, foi ruim no momento, mas foi bom, porque teve colocado um limite muito claro. E essa história também, eu também tenho total certeza de que a gente vai sair em Israel muito mais fortalecido. Eu acho que a gente vai ganhar, eles vão perder, porque o que eles estão fazendo é de uma burrice muito grande. Você fica muito tempo pensando, o que está acontecendo? É burrice ou é plano maquiavélico? Depois você vai chegar... É a burrice, eles não entendem o que estão fazendo. Eles... mas politicamente é uma prática errada. Não é? Eles não estão no momento, eles querem fazer uma revolução. Para você fazer uma revolução, você tem que ter ou o povo ou o exército, ou de preferência os dois. Mas tem que ter uma das duas contigo, tá certo? A maioria tem exército. Eles não têm nem uma coisa nem a outra, porque eles são uma minoria pequena. Minoria pequena. Oi? Que desespero que Israel tem? Eles têm desespero do quê? Que desespero? Quem? O Ben-Gvir e aquele Smotrich? Desespero? Desespero? Dentro da piscina que ele vive? Mas que desespero? Qual o desespero? Porque eles acham que podem. Eles acham que podem. Eles acham... Aliás, tem o Machado, que está aí de burro e os dois na garoa. Mas eles acham que podem e não podem. Não vão conseguir. Eu até fiz um negocinho, passei aqui um PowerPoint explicando ali que eu não tinha entendido, aquilo foi importante para entender e tal. Não podem. E com isso, eu acho que o pessoal que não vota vai votar. E você pegar quem 59,9% de Tel Aviv votou, 60%, 75% de Bnei Brak votou, ok? Se Tel Aviv tivesse votado 75%, não tinha brincadeira, porque Bnei Brak é pequenininho, Tel Aviv é grandão. Então, 20% de Tel Aviv, certo? É Bnei Brak inteira. Então, a gente tinha empatado. E aí você vai nessas manifestações, eu fui a algumas e falo, todo mundo só fala nisso. Mas você votou? Aí eu pergunto isso direto. É bom ser velho, você pode perguntar, e você é velho, não fala direito. Então, o pessoal não sabe quem falou. A menina lá, a garçonete, falou, mas você votou? Ela para mim falou, eu já tenho 22 anos, já votei 4 vezes. Tá bom, tá bom. Mas tem gente que não votou. Tem gente que não votou. Tem muita gente que votou no Likud e fala, não voto mais no Likud. Tem. Tudo isso tem. Então, dificilmente eles vão conseguir, né? Vai ter um acordo, como falou o Ricardo, vai ter um acordo, mas na próxima eleição, cara, vai ser brabo para essa galera. Vai ser brabo. Agora eu quero voltar para o Bezerro de Ouro, tá certo? Como é que eu paralelo disso no Bezerro de Ouro? O que nós, como povo judeu, levamos para frente do Bezerro de Ouro? O que o Bezerro de Ouro nos deu como culturalmente, como estofo moral para seguir? Aqui não pode ser uma história jogada, aconteceu, acabou, porque não teve consequência. Tudo tem consequência. Qual foi a consequência do Bezerro de Ouro para a gente? Na opinião de quem quiser. Na opinião dos caras. Então. Tá. Antes que eu falei? Tem. Você pode pedir para eu passar? Não, porque acho que... Isso. Eu botei no conselho, eu vou te mandar. Tá. Não, eu tenho 2 comentários. Eu vou começar no Bezerro de Ouro, já que a gente estava aí, para dizer que o Bezerro de Ouro é uma talvez a situação do nosso povo que mais me aterroriza. Porque aquela geração viu a mão de Deus agir. A gente não viu? Mas é que teve isso. Aquela geração viu a mão de Deus agir, quase que literalmente. E aquela geração que viu a mão de Deus agir fez o Bezerro de Ouro. O que sobra para nós? O que sobra para nós tantas centenas, milhares de anos depois? Isso me assusta. E sempre que eu falo do Bezerro de Ouro, eu falo quanto isso me assusta. Por justo aquela geração que viu tudo que viu ter feito isso. Então, esse era o meu comentário. E sobre Israel, eu tenho a sorte de ter morado lá há muito tempo, e eu concordo muito com a Janete, concordo muito com o Raul. As pessoas... Israel é uma sociedade extremamente politizada. Tá sentado na universidade, às vezes era a coisa mais insuportável da face da terra, porque não conseguia descansar
por causa do falatório. Então, eu concordo muito com a Janete. Isso que tu falou me fez dar uma acordada, me dá dá esperança, vamos falar, da tikva, de que o pessoal vai reagir. E vamos manter essa esperança e torcer que realmente isso aconteça. Eu acho que realmente o pessoal não vota. Eles reclamam, bem coisa de judeu, reclamam, mas não votam. Então, agora vamos... Eu queria muito nessas manifestações fazer uma... Quantos por cento do pessoal está manifestando votou? Deve ser a grande maioria, mas eu acho que muita gente não votou. Eu dei uma olhada na A gente não sabe, né? estatística. Tem muita gente que deveria ter votado. Não, muita. É, Ricardo tem que falar aqui. Ricardo tem as considerações finais, mas o Germano queria dar uma palavrinha. Acho que é sempre bom a gente ouvir o Germano também. Primeiro, agradecer ao Ricardo a bela... E saiu. Foi errado. Agradecer ao Ricardo, amigo Raul, a democracia, para mim, ainda é um problema sério com o mundo judaico. E eu vou tomar o cuidado de simplesmente ler um pequeno pedaço de que eu estudo a Paraxá toda semana e às vezes eu tento entender, me conectar um pouco com essa questão que é levantada a cada momento. A primeira coisa que me lembra sobre a Haftarah, que ela ficou um pouco passada para trás, ao contrário de Moisés, que tentou defender o povo israelita quando ele havia pecado com bezerro de ouro, o profeta Elias reclama com amargura e respeito da impiedade dos israelitas e afirma que era o único que havia ficado. É a grande diferença que tem entre Moisés, que assume o povo, e Elias acha que acabou tudo e só ele estava lutando. Agora, uma coisa que sempre me chama a atenção, o outro lado, será que tem razão, Raul? Ou será que nós temos razão? O que está em jogo aí? Aí, se considerarmos a escolha desse povo, devemos lembrar que a escolha determinou regras. O discernimento de como atender às regras ao longo dos séculos determinará mudanças, entre elas, regras que possibilitem exercer a democracia, ao mesmo tempo conservar a natureza do Estado judeu. A grande discussão para mim é: será que a democracia é impossível para manter o Estado judeu? O grupo hoje em poder acha que não é possível. E a coisa vai se complicando cada vez mais, que no sistema parlamentarista israelense de Câmara Única, inexiste a separação entre executivo e legislativo. A separação de poderes repousa sobre a Corte Suprema, exercendo a prerrogativa de derrubar atos do Knesset e do Executivo, sob o argumento que violam leis básicas. Israel não tem uma Constituição, são leis básicas. Um conjunto de leis declaradas fundamentais pelos próprios juízes. Hoje, o debate em Israel destina-se a subornar a Corte Suprema ao Parlamento. Subordinar. Subordinar. Subornar seria no Brasil. Subordinar. Muito bom. Sérgio que fala. Opa, só um minutinho, antes do Ricardo, o Sérgio vai falar. Então, assim, primeiro, vamos lá. Primeiro, Ricardo, obrigadíssimo. O estudo foi maravilhoso. E depois perdi o primeiro pedacinho, mas o que eu peguei foi muito bom. Quando a gente fala de raiva, talvez a conotação que vem é uma coisa ruim, né? Raivoso, não fique tão raivoso, não fique tão bravo, tão colérico, etc, etc. E, de fato,
A gente conhece, tem até um provérbio judaico, a pessoa com 3, em hebraico começa com kaf, a raiva, kaas, kis, o copo e o bolso. Não, kis é a carteira e kos o bolso. Como a pessoa lida com seus recursos, como ela lida com seus hábitos, muitas vezes de bebedeira, vícios, e como ela lida com a raiva. Tem na literatura Mussar, que é um compêndio de moralidade, ética, de postura, que diz que a raiva também tem seu lado positivo. Você lida com os sentimentos, percebe tua indignação, tua frustração. A questão é como você canaliza ou exacerba essa raiva. Você falou a palavra humano, de alguma maneira, eu acredito que eu posso afirmar que todo mundo aqui já sentiu raiva. Faz parte da nossa natureza humana. E sentiu raiva, muitas vezes, com quem mais ama. Amava, dependendo da situação. Aliás, as coisas vêm até. A gente sente muito mais raiva com quem ama muito do que com quem tem um sentimento, assim, cordial, ou até de indiferença. Então, assim, a raiva tem um lado de poder mergulhar dentro da gente. O problema é como a gente depois emerge desse mergulho. Aí a raiva pode ficar colérica e agressividades, etc. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de Israel. Mexe, eu acredito, com todo mundo que tem um amor muito grande por Israel, acompanhou e acompanha o que está acontecendo. E, particularmente, eu vou dizer assim, eu estou com dificuldade do que pode, na questão de Rabino, do que falar de Israel. Porque, enquanto tem uma frustração, uma raiva, uma decepção, também tem o outro lado, isso deixa raivoso também. Aqueles que dizem, o projeto, essa expressão me mexe muito, o projeto sionista fracassou, que por mais condenável, na nossa visão, muitas visões, que seja o que está acontecendo lá, essa atitude da liderança governamental, etc., dizer que o projeto sionista fracassou é de um antisionismo, antissemitismo tremendo. A gente não diz porque um país está desgovernado pelo seu governo que aquele país, ou a nação daquele país, fracassou. E olha que tem situações piores. Né? Então, assim, eu acho que a gente também vê uma exacerbação daquele antisionismo, anti-israelismo, que já nem velado era, mas que se revela ainda muito mais forte, pegando um problema sério, mas como se o país, a nação, tivesse fracassado e dizendo que Israel, enquanto Estado, é um projeto. Assim, acho que nem da Coreia do Norte a gente diz isso. Tá? Não tenho certeza. Não acompanho muito lá. Então, esse é um segundo ponto. E também Israel tem aqueles que começam a trazer a realidade de Israel, esse problema, para cá, para o Brasil. Viu? Então, lá em Israel, o governo, essa liderança está certa nas suas tentativas de placar uma reforma que compromete a estrutura do judiciário, a divisão de poderes, saltar na democracia, e dizem, então, aqui também. Quer dizer, começa a misturar as bolas e trazendo para uma partidarização política de que exacerba todos o bom senso. E aí a política fica raivosa.
E o último ponto em relação a Israel pegando um termo do Mika Goodman, que é um importante filósofo de Israel, pensador brilhante, na minha opinião, ele, antes desses problemas, ele já apontava a questão da tribalização. Ele entende, de modo aqui simples, falando sintético, comunidade é o agregar, e que permite diversas opiniões, a diversidade, a pluralidade, etc. É o estar junto dentro da riqueza do convívio e na valorização das singularidades, dentro de um propósito comum maior. Tribalização já é uma beira canabilidade. O outro não me importa. O outro não me importa. O outro é para ser derrotado. Não derrotado numa eleição, que eu vou depois com ele conviver. Derrotado, destino. Como o cara diz assim, para o inferno, teve um político lá dizendo, para o inferno. Assim, para o inferno aqueles que estão se protestando e que deram grande parte da sua vida e do seu tempo para defender o país, o Estado. Então, assim, tem uma tribalização muito acirrada e parte desse fenômeno que a gente está vendo pode ser que tem toda essa questão penal, essa questão política, essa patologia pelo poder, e normalmente aqueles que fazem as reformas, depois eles vão ser vítimas das próprias reformas. Isso parafraseando a Revolução dos Bichos, a coisa vira. Aquele que é enjaular, ele acaba sendo enjaulado. Mas não pensa no médio prazo, pensa no curto prazo, na sua ânsia de poder patológico. Mas por trás dessa questão momentânea, talvez tenha o sintoma um problema estrutural mais grave, que é essa tribalização de Israel. A ponto da gente ter escutado a expressão dois países para um povo. Muita gente a gente falava dois países, dois estados para dois povos, palestinos, israelenses e tal. Teve essa expressão, dois países para um povo, quer dizer, que reflete a tribalização muito forte de Israel, com acusações que o perdão depois vai ser não impossível, mas muito difícil de ser restaurado. Mas, para fechar novamente com Mika Goodman, ele tem uma visão muito otimista, mas ele adverte, se essa visão não vingar, não me recrimine. Ele fala, eu sou filósofo, pensador, analista, político e tal, mas it's just a guess, ou talvez um desejo, que depois do fundo do poço, antes um pouquinho do fundo do poço, tem uma mola em que todo mundo ganha a consciência e se equilibra. Ou no pêndulo entre um extremo e outro, acaba encontrando um equilíbrio em que se cede os anéis para não perder os dedos, pegando o que o Ricardo falou. Eu tomara que o Mika Goodman, o nome dele seja que nem o primeiro Mika, profeta, que tem uma visão que venha se consolidar otimística. Então, é isso que queria também contribuir. Tem livros na lojinha publicativa, livros muito bons, aqui na lojinha vendendo, extremamente barato. Então, sei lá, acho que custa 30 pratos. O livro custa 60. É interessantíssimo comprar. É aquele que é 67, né? Eu não sei como é que está dizendo para português, mas vale a pena. A lojinha está cheia de livros interessantíssimos, baratíssimo. Não aqueles livros careca, não. Livro bom. Antes de passar para o Ricardo, para as considerações finais, também estourando nosso horário aqui, óbvio. Então, como eu falei no começo, uma das coisas que eu adoro aqui é a capacidade que a gente tem de trazer o texto antigo para as reflexões modernas. E aí o Raul já trouxe a provocação do bezerro de ouro nesse movimento todo que está acontecendo lá.
Só comentar aqui, no início da semana, segunda-feira, no Globo, o Demetrio Magnoli, que é um dos colunistas, ele escreveu um artigo que, na minha leitura, ele é muito mais explicativo do que com juízo de valor, qualquer coisa, justamente falando que Israel é inimigo de Israel. Então, ele diz, vou ler só o comecinho, que ele fala um pouco, ele tenta explicar, né, o problema que está acontecendo em Israel. Eu acho que, de novo, acho que tem pouco juízo de valor e tem bastante explicação. Ele começa dizendo assim: desde 1967, Israel enfrenta um trilema de 3 futuros, só pode ter 2. Os 3 pilares são exercer a soberania sobre toda a Terra Santa, conservar sua natureza de Estado judeu e preservar sua democracia. Não pode ter os 3 simultaneamente, você vai ter que escolher 2 e depois ele vai explicando. Então, quem tiver curiosidade, Demetrio Magnoli, o Globo, vai achar o artigo de segunda-feira, eu acho que vale a pena. Muito bem. Bom, eu vou deixar de lado um pouquinho a questão do bezerro de ouro, porque, como eu falei, é a parte mais conhecida dessa paraxá. Eu acho interessante a gente explorar a amplitude de temas que essa paraxá traz. Então, queria chamar a atenção para uma expressão que aparece, né, no comecinho da paraxá, quando está se falando, né, ainda sobre a questão do Mishkan, da construção do santuário, e se define, né, Betzalel para fazer esse trabalho, porque era uma pessoa extremamente habilidosa, e a expressão que é usada é a seguinte: Ubelev kol chacham lev natati chokhmah. Ou seja, ao pé da letra, e no coração de cada sábio do coração, eu plantei sabedoria. Né? E eu tenho falado aqui também diversas vezes sobre a questão de forma e conteúdo, do quanto que forma e conteúdo são interligadas. E a Torá traz isso de uma forma lindíssima, né? Ou seja, a expressão artística que vem do coração, recheada de conteúdo de sabedoria. Então, eu queria só deixar mais uma vez essa mensagem da gente se preocupar com as duas coisas, né? com o conceito que a gente tem sobre qualquer questão e a forma como a gente comunica, a gente preserva e a gente vivencia aquele conceito. Então, é isso. Maravilha. Acho que nós vamos encerrando aqui, lembrando que temos uma aniversariante. Parabéns. Parabéns pelo dia de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até mais tarde aqui, conectado com a gente. A gente vai encerrar aqui. Vamos fazer o Birkat Amazonas. Normalmente a gente encerra e faz o Birkat Amazonas. Tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo aí. Bom dia. Shabbat Shalom antecipado. A gente chama Birkat Amazonas, mas é para todo o